Plantão urgente, pessoal. Vamos nesse momento. O presidente Donald Trump dos Estados Unidos está reunido com o chanceler da Alemanha, Friedrich Merz. Nós pedimos desculpas ao nosso analista de assuntos internacionais. Vamos ouvir o que o presidente diz. Calma que ainda vamos conseguir o som. Já já a gente chega lá, vamos conseguir ouvir o que o presidente americano está falando nesse momento. Ele está no salão Casa Branca, nessa reunião, está conversando com repórteres. And as you know, 49 people were taken out in the first hit, and I guess there was another hit today. Pessoas mortas na primeira ofensiva, no primeiro bombardeio. Acho que houve outra ofensiva hoje. Bastante substancial. Eles estão atingindo com bastante força. Vamos ver o que vai acontecer. As pessoas que você menos esperava estão pedindo por imunidade, se referindo ao regime iraniano. Em algum momento eles vão desistir, né? Vão entregar suas armas. Enquanto isso, continuamos com nossa ofensiva militar, que as forças armadas mais poderosas do mundo, de longe. Venezuela é grande, isso é grande. O martelo da meia-noite foi grande, que foi a ofensiva anterior no Irã, do ano passado. Isso é bastante grande por alguns dos nossos padrões, mas as nossas forças armadas são as maiores, mais poderosas do mundo. Não sei se é o pior caso. Eles ainda têm alguns mísseis, mas eles não. Eles têm todos esses mísseis nos últimos anos. Eles têm muitos. Lançaram muitos desses mísseis. O pior caso seria nós fazermos isso e alguém passa a comandar o governo e é tão ruim quanto o anterior. Isso pode acontecer. Seria muito ruim você passar por tudo isso e daqui a 5 anos perceber que tem alguém no poder que é tão ruim quanto o anterior. Vamos ver o que vai acontecer. Eles têm uma chance, né? A população, o povo, fizeram protestos, passaram por muito perigo. A maioria das pessoas que eles tinham em mente estão mortas, né? Para a sucessão. Estão mortos. Temos outro grupo que talvez esteja morto também, né? Ele está se referindo a esse novo bombardeio, ao prédio onde estava reunida a Assembleia de Peritos. O próprio Trump não está confirmando ainda a morte dessas pessoas. A Venezuela, nós fizemos o ataque, derrubamos o governo. E agora temos Delcy, que é muito boa, tem toda a cadeia de comando e a relação está ótima. 100 milhões de barris de petróleo, pegamos da Venezuela, uma parte grande vai para eles, outra para a gente. Vamos comandar o petróleo. Eles vão fazer mais óleo do que jamais fizeram, isso é ótimo para eles. Ninguém nunca viu nada assim no Iraque. Estupidamente, todo mundo foi demitido, né? As Forças Armadas, os generais e os funcionários do governo. Aí as pessoas iam e o ISIS, né, o Estado Islâmico, surgiu dessa forma. Vamos ver o que vai acontecer. Temos que terminar com essa ofensiva militar antes. Não pensamos muito sobre isso. Alguém internamente parece uma pessoa muito boa. Não sabemos quem ele está falando exatamente. Alguém que é popular internamente deve estar falando da sucessão. Alguém mais moderado. Tem os lunáticos radicais. Tudo que eles fazem é matar pessoas.
You've asked, so not your turn. Not your turn. Please. Não é sua vez. What does that mean? Well, some of the European nations have been helpful. Algumas das nações europeias estão ajudando e outras não. Germany's been A great. Alemanha tem sido ótima, Terrific. Others have been maravilhosa. I think Outras, that the head of NATO, não muito Mark, is boas. fantastic. O comandante da ONU, I think he's fantastic. But some of the European, like Spain, has been terrible. algumas nações europeias como a Espanha têm sido terríveis. To cut off all Eu até falei para o Scott, dealings né, with Spain. o secretário de Tesouro, para cortar todas as negociações, acordos com a Espanha. Quanto qualquer nação europeia está pagando 5% de contribuição, né, para a OTAN, aumentando os gastos militares. E a Espanha agora disse que não podemos usar suas bases. Se a gente quiser, a gente pode voar por cima dessas bases e usá-las. Ninguém vai dizer o que a gente pode fazer, mas eles não têm sido muito amistosos. A Espanha não tem nada do que a gente precisa, a não ser as pessoas. As pessoas são ótimas, mas não o líder. A Espanha queria manter a contribuição militar para a OTAN em 2%. Nós queremos 5%, não queremos ter nada com a Espanha. Eu também não estou feliz com o Reino Unido, pelo visto. Está levando 3 a 4 dias para a gente pensar na base que a gente vai usar. Teria sido mais fácil usar o Chipre, né? A gente também está falando do Chipre. Eles estão deixando a gente aterrissar em algumas áreas. Ele está falando de nações europeias, né, que têm deixado ou não usar o seu território ou bases. Temos ótima relação com o país. Acho que ele é um excelente líder. Não dá para saber de qual líder exatamente ele fala? É porque a pergunta é baixa do repórter, né? Tem um homem sentado à minha direita, né? Ele está falando do Friedrich Merz, que é o primeiro-ministro alemão. Ele está indo muito bem. Ele está falando das viagens aéreas, né? A pergunta, aparentemente, pelo que a gente consegue ouvir. Aconteceu muito rápido. A gente pensou que a gente ia ter uma situação em que a gente ia atacar. Eles estavam prontos para atacar Israel. Muitos mísseis estavam apontados para esses países há muito tempo. A gente atacou primeiro. Se não, caso contrário, eles vão ser dizimados. A gente tinha muita munição de última tecnologia, muita coisa foi dado para a Ucrânia de graça. Quando eu dou munição, todo mundo paga por isso. E aí eles podem fazer o que quiserem com isso. Mas a gente deu de graça muita munição de alta tecnologia, mas a gente tem muitas, mas de média e baixa tecnologia a gente tem muita, que é o que a gente usa nesse tipo de guerra. A gente tem muitas armas de alta tecnologia em outros países.
A gente eu reconstruí as Forças Armadas, poderio militar no meu primeiro mandato. Muita munição a gente deu. O Washington Journal estava dizendo que a gente deu para o Oriente Médio, não foi para o Oriente Médio, foi para a Ucrânia. O Oriente Médio comprou muito, mas isso foi dado de graça, doado para a Ucrânia. É uma guerra que nunca devia ter acontecido. Essa guerra não teria acontecido se eu fosse presidente. Mas a gente tem uma tremenda quantidade de munição e a de médio e alta tecnologia, que é muito poderosa. Perguntando sobre o preço do petróleo, né? Se ele está preocupado, o preço do barril do petróleo. Aí o primeiro-ministro está dizendo, claro que está prejudicando nossa economia. Essa razão é que a gente quer que essa guerra termine o quanto antes. Com o exército dos Estados Unidos e do Iraque, de Israel, façam isso o mais rápido possível para a gente ter um governo novo. Há 47 anos, eles têm matado pessoas no mundo todo. A gente matou o Soleimani. Se não poderia ter sido uma outra história hoje, eles poderiam ser muito mais fortes e poderosos. 95% das pessoas perderam braços e pernas, foram dizimadas. Pessoas jovens morreram, isso é muito triste. 95% vem do Irã. Soleimani adorava essa bomba que ficava na estrada, né? São as... Aí ele está falando de pessoas que foram atingidas, né, por esse tipo de arma. Roadside bombs é o termo que ele costuma usar para essas bombas, esses mísseis que o Irã utiliza. Isso ele usa esses termos King of the Roadside Bombs. Se eu não fizesse isso, os democratas perdedores, pessoas como Schumer, né, que é um congressista democrata. Se eu não fizesse isso, eles diriam o oposto. Eu nunca recebi mais elogios do que uma coisa como essa que tinha que ser feita. A gente pode ter preços mais altos por pouco tempo, mas assim que isso terminar, os preços vão cair, talvez ainda mais do que antes. Acho que está perguntando terrorismo, né? Se eles estão preocupados com ataques terroristas. Tomamos uma decisão que foi errada, foi uma decisão ruim, de alguns pontos de vista, de outras perspectivas muito poderosas. Temos várias formas de terror. De tarifas, eu estou achando que ele está falando de terrorismo, é da tarifas, de tariffs. Está falando que teve que cobrar tarifas de países que movimentam muito o seu dinheiro. Temos que tomar conta de nações que têm sido boas para a gente, outras nações não. Tentam tomar partido, tomar vantagem. Como exemplo, temos um exemplo de licenciamento
Podemos parar completamente as negociações com uma nação, qualquer tipo de acordo de negociação ou de negócio se o país não estiver nos tratando bem. Ele falou, eu posso interromper as negociações com o país, mas eu não posso cobrar tarifas desse país, o que é francamente ridículo. Mas esse direito nos foi dado pela Suprema Corte. Quando a gente fala da Espanha, eu posso hoje ou amanhã parar qualquer tipo de negócio com a Espanha, qualquer tipo de relação comercial, embargos, qualquer coisa que eu quiser. Eu posso fazer isso com a Espanha. O que você acha? Sure, national and economic security will do it. Scott, do you have an opinion? Sir, I agree that the Supreme Court Eu concordo. É o Scott Bessent, é o secretário do Tesouro, falando. A Suprema Corte disse que a gente pode implementar um embargo no seu primeiro mandato. Aí está citando as sessões 232, 301, Departamento de Comércio, Congresso. Vamos começar investigações e vamos avançar com isso. A tarifa de 15% contra todo mundo, como vocês sabem. A seção 232 é a seção da Segurança Nacional, que é a base da tarifa contra o aço brasileiro. É contra o aço, contra o alumínio, tem a 301, que é a de investigação contra todo o resto, né? Quer dizer, você pode lançar contra qualquer um, como contra o Brasil. Só queremos simplificar, por alguma razão, de forma muito boba, né? A Corte decidiu que não, você pode fazer de muitas outras formas, é isso que a gente vai fazer. A gente adotou essa tarifa global de 15%, muito simples. Arrecadamos centenas de bilhões de dólares com as tarifas. Essas centenas de bilhões de dólares, isso nos torna muito ricos como país. Quando você terá todo o seu plano implementado, temos até 5 meses em que poderemos adotar essa tarifa de 15%. Enquanto a gente estiver fazendo isso, a gente está fazendo vários estudos e levantamentos e vamos ter tarifas diferentes para diferentes países. Nesse período de 5 meses, né? Vai ter investigação na seção 301. O Brasil, por exemplo, é investigado nessa seção 301 por uso do etanol, PIX, desmatamento, patentes, propriedade intelectual, uma série de investigações. O Brasil está sujeito sob essa seção 301 que eles estão falando agora. E uma reunião se reunindo todo o alto escalão, todo alto escalão, né? O J.D. Vance, que é o vice-presidente, ao lado dele o Marco Rubio, Pete Hegseth, que é o secretário de guerra, ali em cima o Scott Bessent, secretário de Tesouro. O acordo que nós temos, usando outro, nós podemos fazer o mesmo acordo. Eles todos querem ficar num acordo. Poderemos fazer isso, provavelmente. Ele está falando dos outros países, o interesse em manter o acordo comercial. What country are you from? Okay, I thought so. I could see. Deu para ouvir a palavra China no meio da pergunta. Ele pergunta de que país é a repórter, né? Ela diz Alemanha, ele falou, eu imaginei que fosse isso mesmo, né? Vamos falar sobre a China, sim. O Friedrich Merz esteve na China, né? Por isso que ela está perguntando. Toda vez que falamos da China, a gente respeita a China, nós dois respeitamos a China. É sempre um tópico de conversação, de diálogo, temos uma boa relação com a China. Nós perdemos muito dinheiro com a China, mas esse não é mais o caso, agora temos uma muito boa relação e temos muito boa relação com a Alemanha.
muitos países, né, trabalhando junto com os Estados Unidos na guerra do Irã. Por que estamos vendo essa unidade toda ao redor do mundo, né? Eles são maus. Toda a filosofia, não é só a política. De onde eles vêm é terrível. Eles matam milhares. E algumas vezes usando armas contra pessoas que não estão armadas, atingindo pessoas no meio dos olhos. Isso é uma ideologia muito maléfica. Ninguém quer ver isso mais. Mesmo eles atacando todos os vizinhos não estavam atacando eles. Eles atingiram o Catar, Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita, Oman, que estava ajudando a gente a negociar o mediador. Eles são maus. Eles são maus. É uma semente ruim. Isso tinha que ter sido feito nesse período de 47 anos, né? Desde 1979, quando começou depois da Revolução Islâmica. Todo mundo foi atingido, a Alemanha também. É uma ideologia horrorosa. Nunca vi tantas pessoas falando obrigado, obrigado, obrigada nas ruas de Los Angeles. Eu vi outro dia fotos de Donald Trump. Eu estou no telefone e eu estou vendo as minhas fotos e eu falo, não, outro protesto. E de repente eu estou vendo, nossa, eles são amigáveis. E aí veio uma mulher abraçando a minha foto. São pessoas iranianas que moram nos Estados Unidos agradecendo, milhares e milhares. Em Nova York também tiveram uma manifestação grande com fotos em todo lugar. As pessoas estão felizes com o que a gente fez. Eu sempre disse, você nunca poderia ter paz verdadeira no Oriente Médio se o Irã não caísse. Se o Irã pudesse ter, olha todos os mísseis que eles construíram. Muitos foram expandidos. Eles têm milhares de mísseis num intervalo muito curto de tempo. O ataque, que foi conhecido como martelo da meia-noite, se a gente não tivesse feito isso no ano passado, eles teriam uma arma nuclear muito poderosa. Mas a gente fez e foi um timing perfeito. A outra coisa, o Barack Obama fez o pior acordo que eu já vi, porque ele deu mais poder ao Irã. E eu acabei com isso. Se eu não tivesse acabado com esse acordo, eles teriam uma arma nuclear maciça, 3 anos atrás, teria sido usada contra Israel e contra outros países. E nós não estaremos falando sobre isso agora. Se eu não tivesse terminado o acordo que Obama fez, dando tudo ao Irã, inclusive bilhões de dólares. Foi um Boeing 757, cheio de dinheiro, tanto dinheiro, em Virgínia, Maryland e Washington, D.C. Pegaram todo o dinheiro de todos os bancos e puseram no avião e mandaram para o Irã. Eu acho que eu vou tentar isso algum dia, se for tudo bem. Vou mandar esses aviões para algum lugar. Nunca ninguém viu isso. 2 aviões enormes, Boeing 757, indo para o Irã e levando dinheiro. Mas pior que isso, estava dando o direito de terem um caminho para uma arma nuclear. Teria terminado de qualquer forma, porque expirar. Eles teriam ter uma bomba de alta tecnologia. Essas pessoas são malucas.
Se eles tivessem uma arma nuclear, eles teriam usado. Go ahead, please. Nós estamos tentando convencer a Espanha para aumentar o seu investimento militar. Somos partes da OTAN. A Espanha é a única que não aceitou isso, né? Aumentar os seus gastos militares. É uma segurança comum e todos nós temos que aderir. 3,5% e depois 1,5% para todos esses gastos militares. A Espanha não tem cooperado. Eu vou dizer que o Reino Unido também não está cooperando. Com essa ilha estúpida que eles têm, eles têm um lease de 100 anos. Falando de alguém? Não, acho que ele está falando... Critica principalmente os governos de Espanha e Reino Unido, né? Reclama agora que o Reino Unido não está mais na era do Winston Churchill. Que agora ele pode falar o que ele quiser, né? Ele está falando do Chipre, né? Da base militar do Reino Unido no Chipre. Criticando a política de energia e imigração do Reino Unido. O que você faria se você fosse o Reino Unido, né? Abrir o Mar do Norte. Eles têm... Eles compram energia deles da Noruega, energia eólica da Noruega. A Noruega vende essa energia para o Reino Unido e o Reino Unido tem a maior parte do Mar do Norte. Abra isso. Não é só o Reino Unido. Outras partes da Europa têm esse mesmo problema, imigração e energia. Voltar? In the UK, you have a terrible mayor of London, terrible, he's an incompetent guy. But you have Sharia courts. You don't have Sharia courts. You don't want Sharia courts. You have Sharia courts adjudicating law. So it's very simple. Immigration, very importantly. Imigração muito importante, energia. Se você trouxer de volta, senão você não trará de volta. Mais uma. Na Alemanha, nos últimos 2 dias, estamos apoiando Estados Unidos e Israel se livrar desse regime terrorista terrível. Estamos olhando para o day after, né, para o dia seguinte. Temos muito interesse numa abordagem comum para toda essa região, né, do Oriente Médio. Isso não é importante só para os americanos, mas também para os europeus e para nossa segurança. Estamos querendo achar caminhos comuns para lidar com isso. Ucrânia está na minha lista de prioridades. Eu acabei com 8 guerras, mas pelo menos 8 guerras grandes, Índia, Paquistão.
muito importantes, enormes. Achei que isso fosse muito mais fácil do que é. Tem muito ódio entre o presidente Putin e o presidente Zelensky, muito ódio. Vejo muito ódio entre eles. Mas eu acho que esse é na escala máxima. Às vezes eu culpo um, às vezes eu culpo o outro. Acho que alguma coisa vai acontecer. Isso não afeta tanto os Estados Unidos porque estamos muito distantes. Mas nas últimas 4 semanas, 32 mil soldados morreram. Isso é uma hemorragia, 35 mil soldados morrendo por mês nessa guerra estúpida. Adoraria ver isso chegar ao fim. É o maior caso de mortes desde a Segunda Guerra Mundial. Tudo que você pode fazer é fazer seu melhor. São necessários 2 para tango, né? Como diz o ditado. Tem um impacto ruim para os dois. Se a eleição não tivesse sido roubada, a minha eleição, isso não teria acontecido. E 25 milhões de pessoas também não teriam entrado pela fronteira dos Estados Unidos. 25 milhões de imigrantes ilegais. Mas estamos indo muito bem. Um fator grande, um fator futuro, é o que estamos fazendo agora com o Irã. Se a gente não pará-los, e se a gente não tivesse parado eles, se a gente não tivesse feito o que a gente está fazendo agora, a gente teria uma guerra nuclear. Eles são pessoas mentalmente perturbadas, eles são malucos, eles são bravos. Muito obrigada.